En cuanto venga Silvia Pisano, que también va a estar en la mesa, le pedimos que se incorpore. Vamos a dar inicio por varias razones. Primera, porque después nos sigue otra sesión que tiene 4 ponencias. Entonces, si nos vamos tomando tiempo, pues ya los últimos se quedarán sin gente y no creo que sea lo más adecuado. Y por otra parte, nuestro visitante Fernando, que nos visita de Brasil, va a exponer en portugués, entonces para que español, pero para que tome su tiempo y le pongamos toda la atención, entonces vamos a dar inicio. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, pues darles las bienvenidas a nuestros visitantes de Brasil, de Argentina y del interior del país de San Luis Potosí. Tenemos 3 ponencias. Las 3 son ponencias compartidas, solo va a haber un lector. La primera de ellas es evaluación de la usabilidad del catálogo electrónico en una biblioteca brasileña. Con la misma idea de ahorrar tiempos, me voy a permitir leer el currículum del lector nada más. Participan Fernando Bittencourt dos Santos, Adriana López, Marlene da Silva Modesto de Gucci. Bueno, por su parte, Fernando Bittencourt es licenciado en Bibliotecología por la Pontificia Universidad Católica de Campinas, tiene especialización en Informática en Salud por la Universidad Federal de Sao Paulo y maestría en Ciencias de la Información por la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho, en Brasil. Actualmente es profesor en la Universidad Federal de Rondônia, que se encuentra en la región amazónica. Espero haber pronunciado bien los lugares. Voy a dar la palabra a Fernando y posteriormente daré los datos de los otros ponentes. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Yo no hablo muy bien español, pero yo voy a hacer lo posible para me quedar comprensible para ustedes. ¿Ok? Bom, nuestro trabajo es sobre la evaluación de la usabilidad del catálogo electrónico de una biblioteca brasileña, más específicamente de la biblioteca que yo trabajo y que leciono. Bom, de inicio yo he traído algunas consideraciones iniciales sobre el contexto del trabajo, enfocando la cuestión de la tecnología, de la información, cuál es la importancia y la preocupación que tienen los bibliotecarios, como también otras personas que trabajan con información, de la necesidad de una interfaz que sea intuitiva y de fácil acceso para nuestros usuarios. Esta facilidade é vital para que seja possível aos usuários o acesso ao catálogo eletrônico e também a realização de búsquedas sem muitas dificuldades, implicando o menor esforço e tempo possíveis. Nesse caso, aqui nós poderíamos relacionar com uma das leis de Ranganatha, né, que é pouco tempo de usuário. E o câmbio do catálogo em ficha ao catálogo eletrônico foi de grande importância na otimização do processo de búsqueda e recuperação da informação. Isto não somente em relação aos catálogos, a outros suportes informacionais também. Sin embargo, se observa que aún assim os usuários sentem dificuldade em la utilização de esses catálogos, tanto os catálogos impressos como também os eletrônicos, que cada um tem suas limitações como também suas qualidades. Partindo da premissa, né, da hipótese da pesquisa, da investigação,
de que ditas dificuldades podem estar vinculadas ao mau uso por parte dos usuários, como também problemas inerentes ao catálogo da biblioteca. Este trabalho tem como objetivo geral a evaluação da usabilidade do catálogo eletrônico da Biblioteca Central da Universidade Federal de Rondônia. En la actual conjuntura, esta es la justificación por hacer este trabajo, esta investigación, con la ampliación de acceso a la Internet y los catálogos electrónicos, también conocidos como PACs, se envolven la tarjeta de visita de la biblioteca, disputando espaço com outros catálogos, sítios e ferramentas de búsqueda como o Google, e também Wikipedia e outros suportes eletrônicos da informação. A questão da usabilidade, se fuentes de informação vêm ganhando importância em todas as áreas do conhecimento, e suas técnicas podem ser aplicadas na avaliação das interfaces dos catálogos eletrônicos, tendo em conta a perspectiva do usuário e fazendo os produtos mais fáceis de ser utilizados. Eu creio que isto é que todos os bibliotecólogos, bibliotecários desejam. Pero na prática é pouquinho diferente. A decisão de realizar uma investigação sobre a avaliação de usabilidade de catálogos eletrônicos vem do interesse dos autores e também por conta de ser tipo de investigação que tem muitos poucos trabalhos desenvolvidos em Brasil. Sendo que é uma lástima, porque catálogo eletrônico, catálogo, enfim, é produto muito importante e instrumento muito utilizado por os catalogadores. E, por supuesto, por os usuários também. Bom, em relação à metodologia do trabalho, nós selecionamos 150 usuários, que correspondem a 10% dos usuários registrados na biblioteca da UNIR, e que estavam aptos a realizar préstamos. A coleta dos dados se ocorreu em abril de 2010, e se utilizaram questionários com perguntas abertas e cerradas. Como resultados da avaliação do catálogo eletrônico da biblioteca da UNIR, a maioria absoluta dos entrevistados, cerca de 97%, conhecia o catálogo eletrônico da biblioteca. E se detectou também que, dentre os usuários que conheciam o catálogo eletrônico, 60% lo acendiam por lo menos uma vez ao mês, mientras 39% acendiam 2 vezes e 1% a 3 vezes ou mais. Quanto ao treinamento, que é uma coisa muito importante também para usar uma interface como o catálogo, a maioria, cerca de 86%, fizeram treinamento para utilizar o catálogo. Creio que os 14% que não obtiveram treinamento seja porque não se interessaram ou porque... Quando indagados se sabiam utilizar o catálogo eletrônico, 86% dos usuários responderam que sabiam utilizá-lo, e 14%, que eu creio que são os usuários que não participaram do treinamento. E dentre aqueles usuários que sabiam utilizar o catálogo eletrônico, 67% sempre acendem o catálogo eletrônico de pontos externos, como sua casa, sua empresa, em esses lugares. E neste último cenário, 62% dos usuários responderam que acendiam o catálogo a partir de sua residência, mientras 38% responderam que não acendiam. Eu creio que por conta de estes 38% não ter computador em suas casas, não ter acesso à internet. Creio que é isto. Posteriormente, se indagou se os usuários necessitavam de ajuda do bibliotecário ou de um assistente para realizar investigações. E a maioria, 65%, sempre necessitam de ajuda. E 65% dos usuários, o catálogo eletrônico da biblioteca de la UNIR atendia suas necessidades de recuperação da informação, mientras que 35% responderam que não atendia.
Questionado sobre o nível de êxito em suas investigações em o catálogo eletrônico, 60% dos usuários responderam que sempre eram eficazes, 33% responderam que poucas vezes eram eficazes e mientras 7% responderam que nunca eram eficazes em las búsquedas. Creo que aí tiene a questão de los errores que os usuários cometem em buscar a informação em los catálogos, como por exemplo digitam las vogales, las preposições, que não conseguem recuperar a informação com isto. E a maioria dos usuários, ou seja, 62% dos entrevistados, conseguiam encontrar documentos relevantes quando investigavam em o catálogo eletrônico. E 31% responderam que às vezes conseguiam encontrá-los, e mientras 7% responderam que nunca encontravam documentos relevantes. Em relação à búsqueda por o nome do autor, né? A maioria, cerca de 62%, dos usuários responderam que sempre obtinham êxito em suas investigações. E os outros que não obtinham êxito, nós creemos que está vinculado a falha ou falta de treinamento. Biblioteca não possuir o item, não conhecem o nome correto do autor ou digitá-lo de maneira errônea e erro na catalogação do item. Tem também outros motivos que o usuário não consegue recuperar a informação, não consegue recuperar o livro ou o documento em la biblioteca. Como, por exemplo, se o usuário da biblioteca pega o livro e se põe em outro lugar que não é o lugar correto. Isso é muito comum, muito comum e às vezes é hecho de maneira proposital. Evaluando as buscas por título dos documentos, 57% dos usuários responderam que sempre obtinham êxito, 42% às vezes, e mientras 1% nunca obtinham êxito. E quando indagaram se conseguiam localizar em las estanterias os itens indicados em o catálogo eletrônico, 50% dos usuários responderam que sempre conseguiam localizar em las estanterias, 49% conseguiam localizar em la estanteria parcialmente, né? E mientras 1% nunca conseguia localizar em las estanterias, né? E com relação à avaliação da satisfação do usuário, quando a facilidade de acesso ao catálogo da biblioteca, 38% dos usuários estavam muito satisfeitos, 54% estavam satisfeitos parcialmente e 7% estavam insatisfeitos, mientras 1% estavam muito insatisfeitos. E sobre a evaluação da interface de acesso, né? No caso do catálogo em si, 39% dos usuários do catálogo eletrônico da Biblioteca de la UNIR estavam muito satisfeitos, 55% parcialmente, mientras 6% dos usuários estavam insatisfeitos com tal interface do catálogo. E, finalizando, 40% dos usuários estavam muito satisfeitos com a disponibilidade das estratégias de investigação e com a facilidade de realizar buscas, tanto por expressões como por palavras-clave, e 54% estavam satisfeitos, mientras 6% estavam insatisfeitos. Eu creio que em esta última questão, por conta da insatisfação dos usuários, seja por conta da pantalla ser pouco atrativa ou não ter pantallas de ajuda ou também links para acesso a outras fontes de informação. E a conclusão do trabalho, né? Os resultados evidenciam que o catálogo eletrônico da Biblioteca de la UNIR atende de forma satisfatória às necessidades de recuperação de informações dos usuários, e que a maioria dos usuários conheceu o catálogo eletrônico e receberam treinamento sobre como utilizar o catálogo. A satisfação dos usuários é expressa por la comodidade